recebi, eu sou o William, né? Eu vou ser o mediador da mesa. E na mesa tem eu, a Natália, teria a Débora e a Luciana. A Luciana, ela já avisou que ela não vai poder participar. Então, por enquanto, só tem eu e a Natália, né? Por isso, eu acho que a gente pode, se precisar, né, estender o tempo de fala para os 25 minutos. Tá bom, Natália? Daí a gente tem mais tempo para falar, não precisa falar tão apressado assim, e no final a gente abre para o debate. Então, eu vou seguir a ordem das comunicações, né? Então, eu vou dar espaço para a Natália começar. O trabalho dela se chama Girl Comics, a obesidade inicia-se no pé. Uma análise da referenciação e inferência. Quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso você, tá bom? À Certo. vontade. Vou compartilhar a tela aqui. Licença. Dei spoiler, certo? Boa tarde, gente. Meu nome é Natália. Eu faço parte do grupo de pesquisa sobre quadrinhos da Universidade Federal de São Paulo. Hoje, a minha comunicação é sobre Glaucomics, a obesidade inicia-se no pé, uma análise de referenciação e inferência. Oh, meu Deus. Opa, desculpa. Ótimo. O objetivo da minha comunicação hoje é analisar o processo da construção referencial da escatologia através dos referentes e relacionados a pés, na história em quadrinhos de Glaucomics, Matoso e Mercati 2017. Com essa análise, visa-se provar que o leitor infere escatologia na história, uma vez que nenhum personagem verbaliza que o conteúdo é obsceno, então eles não demonstram nenhum tipo de abjeção ao contexto que está sendo acontecido. Então, a ideia da análise é provar que é tudo inferido pelo leitor. Pera, eu tô com isso. Pronto. Bom, Glaucomics, a gente vai analisar a edição de 2017. Como já comentei, os autores são Glauco Matoso e Francisco Marcati, e a editora é Córrego. Glaucomics é uma adaptação do livro Manual de um Podólatra Amador, que foi publicado por Glauco Matoso em 2006. Glaucomics é uma história em quadrinhos que carrega uma referência à história em quadrinhos conhecidas como comics, que é uma vertente das HQs, que são HQs que tratam os assuntos de uma forma um pouco mais esdrúxula, trazendo um pouco mais de crítica social. Glaucomics, como eu tinha comentado, meu Deus do céu, tem dois autores. E os dois autores são Glauco Matoso e o Francisco Marcati. Eu tô com muita dificuldade de passar os slides, me perdoem. Oh, meu Deus. Pronto. Bom, Glauco Matoso é um poeta brasileiro marginal. Ele se intitula um gay podólatra e sadomasoquista. Então, todas as suas obras, elas giram em torno dessa temática. Já Francisco Marcati, a gente sabe que ele é um autor também marginal, mas de história em quadrinhos. E ele trabalha com a ruptura entre o texto verbal e o texto visual. Então, no seu texto verbal, a gente pode até ver um pouquinho mais de floreio, mas ali no texto verbal, a gente entende que é um pouco mais esdrúxulo o jeito que ele trata os assuntos. E aí, o próximo slide, se tiver tudo certo. Oh, meu Deus. Caramba. Gente do céu, o que está acontecendo? Tá, perfeito. O recorte dessa comunicação é o capítulo Meio é a Massagem, de Glaucomics. Nesse capítulo, a gente vê uma jornada de Matoso em que ele tenta aumentar a sua gama de experiências com pés durante atos sexuais. E aí ele utiliza da massagem linguopendal como uma forma de chegar a esses pacientes, digamos assim, porque ele não tem a disponibilidade de chegar em pessoas e simplesmente iniciar esses atos. Então, ele utiliza como uma pseudociência a massagem linguopendal. As correntes teóricas que a gente vai utilizar
referenciação, principalmente referenciando Cavalcante 2011, e a gente entende na referenciação que os referentes são caracterizados como objetos do discurso, que são construídos após o leitor relacionar o texto a um cenário discursivo específico. Então, a gente está entendendo que, durante o discurso, a gente tem objetos, sujeitos, fragmentos ali que a gente consegue categorizar dependendo de como o discurso trata ele. Então, a gente tem também, dentro da referenciação, a ideia de inferência, que é o ponto principal dessa comunicação. Quando a gente está falando de inferência, a gente entende que é um processo cognitivo, em que o interlocutor interliga informações textuais com o contexto que dá suporte ao discurso. Então, o que a gente está entendendo como inferência é que a gente está trabalhando com toda a carga cognitiva que o leitor traz e que ele pode entender referentes de modos diferentes, mas dentro ainda de como o discurso permite. Então, o que a gente vai trabalhar nessa comunicação é como que o discurso permite que o leitor infira que aquilo é obsceno, por exemplo. Outra corrente teórica que a gente vai utilizar é a multimodalidade, referenciando Lima 2017, em que a gente entende que os referentes também dependem do texto visual. E por causa disso, a gente depende do conhecimento visual, cultural e do gênero para que o leitor possa inferir ou recategorizar os referentes, enfim. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder entender um pouco mais da referenciação. Esse recorte é logo do começo da HQ, em que o Glauco Matoso está... Sua imagem está tudo cinza, não está aparecendo nada. Não sei se é só para mim. Não está aparecendo nada? Não, está tudo cinza. Ah, agora apareceu. Tá. Agora apareceu. Certo. Esse recorte é logo do começo, é o primeiro capítulo em que o Glauco Matoso está explicando um pouco da sua infância. Então, ele não tem a ver com o recorte principal da nossa comunicação, mas é apenas um exemplo para a gente conseguir exemplificar a referenciação. Eu vou ler para vocês rapidinho. O título desse capítulo é Inimiguinhos de Infância, e Glauco Matoso começa falando: não sei por que motivo fui até o fim da infância sem fazer novas amizades. Talvez porque sem vista boa, ficava difícil jogar bola, andar de bicicleta ou empinar papagaio como os garotos da rua. O jeito era brincar mais comportadamente em casa, onde o quintal dava para a casa do vizinho, cujo filho acabou virando meu único companheiro naquela inocência. Aí embaixo a gente tem as duas crianças brincando e o vizinho falando: puxa o rato do ralo pelo rabo. E aí agora a gente consegue ir para a primeira introdução referencial, que é a criança de óculos. A gente categoriza automaticamente como Glauco Matoso, tanto pelo texto verbal quanto pelo texto visual. E então a gente recategoriza depois como criança automaticamente também, pelo texto verbal e visual. E depois a gente consegue recategorizar ele como solitário, porque ele mesmo explica que ele não tinha grandes amizades. Logo depois a gente recategoriza ele como deficiente visual, porque ele fala que não tinha uma vista boa. E então, por fim, a recategorização dele é uma criança comportada, porque ele mesmo comenta que ele deveria brincar mais comportadamente. Então, é assim que funciona uma referenciação. A gente pega um pedaço, né, um recorte, um objeto, um sujeito, e as categorias vão aparecendo conforme o texto, o discurso vai sendo montado. O nosso segundo introdução referencial é a criança da direita, que a gente automaticamente categoriza como criança. A recategorização por causa do texto verbal do contexto em que o Glauco Matoso nos dá é que ele é o filho do vizinho, e depois a gente recategoriza ele como o único amigo do Glauco Matoso na infância, assim, do mesmo jeito, por causa do texto verbal. E agora a gente vem com a inferência, por causa do texto verbal e visual, porque a criança está falando puxa o rato do ralo pelo rabo. Então, é uma inferência aqui que o leitor pode fazer de que ele é uma criança meio maldosa ou sadista, porque ele está torturando o rato. Natália, a imagem não apareceu de novo. Mentira. Agora apareceu. Eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Tá, eu vou tentar prestar mais atenção. Mas eu aviso. Tá, obrigada. Essa do Glauco Matoso tinha aparecido, agora... Apareceu, agora apareceu.
Certo, agora da criança do lado, que enfim é o filho do vizinho, foi categorizado como maldoso ou sadista. Bom, tratando de correntes teóricas, agora a gente vai tratar um pouco de como a obscenidade vai ser observada durante essa comunicação. E a gente entende que a obscenidade é tudo aquilo que contradiz a forma. A gente referencia a Hans em 2015. O que o autor trata como obscenidade é tudo aquilo que traz um pouco de desgosto ou afastamento do leitor. Então, o leitor vê a informação do discurso e ele trata com um pouco de abjeção mesmo. Então, é isso que a gente vai trazer durante a nossa análise. A primeira análise, de fato, do recorte do capítulo A Massagem é o Meio, é uma página inteira, que é um quadrinho inteiro, então eu tive que recortar ele para que a gente pudesse ler as partes de um jeito mais fácil. O primeiro recorte é o texto verbal principal da página, e eu vou ler rapidinho. E foi assim que, depois de quebrar a cabeça estudando shiatsu, doin, acupuntura e o escambau, criei a massagem ligopedal, onde a sola valia como um mapa do corpo, e cada ponto lambido era tiro e queda. Certo. E aqui, continuando o resto da página, a gente tem o mapa do pé, que foi criado pelo Glauco Matoso para fazer a massagem ligopedal. Então, a gente tem vários pontos do pé, e cada ponto do pé referencia alguma doença ou algum problema que o paciente poderia vir a ter. Então, a gente tem unha encravada, frieira, micose, hemorroida, sexo, espinha, furúnculo, intestino, olhos e fígado. Para começar a nossa análise, a gente vai começar lá do texto verbal inicial. A nossa introdução referencial principal aqui é a massagem ligopedal. A gente pode categorizar ela como uma pseudociência, porque foi criada por Glauco Matoso com objetivos não científicos e com pouca base científica, e a gente recategoriza por conta do contexto todo do capítulo como uma técnica utilizada para adquirir experiência sexual, uma vez que ele iniciou a criação da massagem linguopedal com esse objetivo. Então, eu vou pegar alguns dos referentes que a gente tem, que relaciona-se ao pé, para a gente poder ver como que esse pé, num todo, é construído. O primeiro referente que eu peguei foi a micose, que a categoria dela é infecção, e aí logo depois a gente pode recategorizar ela como apodrecimento da carne, porque no texto visual ali, como está circulado, a gente consegue ver que não parece uma micose, parece que o pé está sendo desfeito aqui naquela parte, e esse é o objetivo do texto visual, inferir, né, fazer com que o leitor entenda que essa micose está num nível um pouco mais nojento, um pouco mais grotesco. O nosso próximo referente é o furúnculo, que a gente sabe que a categoria dele é uma infecção bacteriana, e logo depois a gente recategoriza ele como um caroço nojento, devido novamente por causa do texto visual, em que o autor, Marcati, no caso, que é o artista, o desenhista da HQ, faz de forma que o caroço pareça um pouco avantajado, algo um pouco mais grotesco, então o leitor vai sim inferir que é um caroço nojento. A nossa última introdução referencial analisada, desses pequenos fragmentos relacionados ao pé, é a hemorroida. Não apareceu essa. Agora foi. Agora pode. Certo. Essa é a hemorroida. E aí a categoria dela é doença, automaticamente, mas quando a gente entende o texto visual e conjuntura ele com o texto visual, o visual e o verbal, a gente vê que é uma doença meio grotesca. Novamente, como foi construído o personagem desenhado, certo? Ele tá curvado, babando. Sua pose em si demonstra que a doença, novamente, está numa situação um pouco mais grotesca, nojenta mesmo. E aí, agora, assim que apareceu, a gente vai ver o pé em si, né? A construção desse pé, a gente entende que é um órgão do corpo, categoria dele. Logo depois, por causa do contexto inteiro do capítulo, a gente pode recategorizar ele como mapa do corpo humano para massagem linguopedal. Agora que a gente viu o texto visual, a gente entende com certeza que é um órgão do corpo humano, então essa é a última recategorização dele. E por fim, a gente tem um pé sujo e grotesco. Mas por que ele é um pé sujo e grotesco?
Porque todos os referentes ao redor dele instigam isso no leitor. É uma inferência do leitor, mas é uma inferência muito que bem construída pelos autores. Porque, assim como a gente viu na recategorização de hemorroida, de micose e furúnculo, a gente entende que tudo isso foi construído de uma forma que a última recategorização possível seja relacionada a algo obsceno, a algo grotesco ou minimamente nojento. Quando a gente vê os outros referentes que não foram analisados, mas estão claros ali no slide, por exemplo, eles foram também desenhados, construídos de forma que o leitor olhasse e trouxesse essa abjeção, esse distanciamento com ele. Então, aqui a gente vai analisar, por fim, um recorte que é um caso, né, assim que carregar também, carregou. O recorte final que a gente vai ver é um caso da massagem linguopedal, que Glauco Matoso caracteriza como o caso número 7, mas é o primeiro apresentado na HQ. Então, eu vou ler rapidinho para vocês esses dois quadrinhos. A gente tem ali em cima, caso número 7, 24 anos, branco, pé 42, sargento, nas horas vagas, treinador de cães. O personagem à direita fala, vem, Totó, vem. E ali no segundo quadrinho, o mesmo personagem fala, você tá lambendo muito devagar, lambe mais rápido, que nem cachorro. Então, para a gente começar a análise desses dois quadrinhos, a gente vai começar com a massagem linguopendal, que é o ponto principal da história, é a linha contínua que a gente tem. A categoria que a gente tem dela é uma técnica utilizada para adquirir experiência sexual, que foi a última categoria que a gente fez, contando o contexto inteiro do capítulo. A recategorização aqui nesse quadrinho é uma atividade canina, tanto verbal quanto visual, a gente pode ver isso. A pose dos personagens, e quando o personagem da direita, ele fala que nem cachorro. Isso é uma categoria que está sendo bem explícita ali. A massagem linguopendal fez esse movimento. E então, a gente pode inferenciar, o leitor pode inferenciar que é uma atividade nojenta, uma vez que um humano está fazendo uma atividade canina, ali está sendo inferenciado algo nojento ou minimamente grotesco. O nosso próximo referente é o homem de óculos, que a gente categoriza automaticamente como Glauco Matoso, e aí a gente recategoriza ele como cachorro, por causa do texto visual, novamente, ali a posição dele é de um cachorro, e logo depois o próprio personagem verbaliza, chamando ele de Totó. Então a gente tem ali uma equivalência à expressão referencial Totó. Então Glauco Matoso saiu de um homem de óculos para virar um cachorro, uma recategorização ali. Esse próximo referente é o homem segurando a meia, o personagem da direita. A categoria dele é homem. Só que o movimento que ele faz é interessante, porque é tudo construído verbalmente dessa vez. Também, obviamente, visualmente, mas o verbal ali vai fazer muita diferença, por causa da construção da ordem em que o autor escreve. Então, a gente sai da categoria homem para homem branco de 24 anos, depois a gente entende que ele é sargento e, por fim, ele é um treinador de cães. Esse movimento, essa colocação de palavras e essa ordem tem um motivo, e esse motivo vai aparecer tanto agora quanto mais para o final desse recorte. Mas a gente consegue ver que ele mesmo trata Glauco como um cachorro, tanto que ele foi recategorizado, e agora esse personagem está sendo recategorizado como um treinador de cães. Outro movimento importante nesses dois quadrinhos é que a gente consegue ver um movimento muito claro de autoridade. E esse movimento de autoridade está presente tanto nas recategorizações que a gente já fez, tanto no texto verbal, e agora a gente vai falar um pouquinho do visual, porque o personagem da direita, que a gente categorizou como treinador de cães, está sempre acima, sempre um nível acima do cachorro, que seria o Glauco Matoso. Então, essa situação, ela aparece tanto no texto verbal, quanto no texto visual, e por isso a gente consegue confirmar as nossas recategorizações. Agora, a gente tem mais um recorte desse mesmo caso, em que é a continuação, e aí o personagem fala, agora morde o dedão que eu vou gozar. E aí, a nossa primeira introdução referencial é o Glauco Matoso, novamente,
que ele é retomado por uma anáfora direta, a gente apenas reproduziu o mesmo personagem. A categoria que ele recebeu da última vez foi de cachorro, mas agora a gente vai categorizar ele como submisso, porque o personagem da direita, que a gente categorizou como treinador de cães, ele pede algo para Matoso, na verdade, ele demanda esta ação e Matoso faz. E, novamente, aqui está a chave da comunicação, em que o personagem não demonstra nenhuma abjeção a essa situação, ele não demonstra nenhum descontentamento, ele apenas faz. Então, a nossa recategorização agora de Glauco Matoso é submisso. A nossa próxima introdução referencial é a palavra gozar. Natália. Sim. Não, 5 minutinhos. Certo, estou terminando já. Que seria, na verdade, né, gozar é um verbo que não pode ser um referente, mas é o ato ali. E a nossa categoria inicial é o ápice do ato sexual. Por fim, a gente recategoriza ele como resultado da massagem linguopedal, porque é o que está acontecendo agora nesse movimento aí. E aí, por fim, a gente tem o último quadrinho, que é a solução desse caso, é o caso número 7, o diagnóstico é a hidrofobia. Aí a gente tem a introdução referencial gozar, ela é retomada por uma anáfora indireta, porque dessa vez ela não foi reproduzida exatamente igual, ela foi retomada através do desenho. A categoria que a gente deu da última vez foi o resultado da massagem linguopedal, e agora a gente recategoriza ele por conta de um contexto inteiro como resultado de um ato sexual, porque é a ação natural dessa atividade, certo? Por fim, a nossa última introdução referencial é a massagem linguopedal, que ela é retomada por anáfora direta novamente. A categoria dela, que a gente deu da última vez, é como atividade nojenta, e agora a gente recategoriza ela como um ato sexual, devido à categoria que a gente colocou para o gozar. A inferência agora, que novamente é o ponto principal, que foi conduzida, né, pelos autores para que o leitor inferisse essa informação, é de que é um ato obsceno, porque a massagem linguopedal passou entre apenas uma atividade para angariar experiência, depois passou para uma atividade canina, e agora a gente entende que ela foi, no final de tudo, um ato sexual, e isso está fora do que é considerado decente, digamos assim, pelas instituições, segundo Hansen. Então, a gente pode entender que o leitor infere como um ato obsceno. Bom, como considerações finais, a gente consegue entender que, de fato, através dessa análise, a gente consegue entender que a obscenidade foi inferida pelo leitor, mas que ela foi construída pelos autores. Os autores fizeram de forma, né, construíram referentes de forma que ajudasse o leitor a inferir essas obscenidades, esses grotescos, esses nojentos. Então, foi isso, essas são minhas referências, muito obrigada. Excelente, Natália. Muito obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para perguntas no final, depois que todo mundo apresentar, tá bom? Certo. Se alguém tiver uma pergunta, pode ir colocando aí no chat que a gente lê no final. A Débora chegou, né? Coisa boa. Então, eu vou dar continuidade aqui à sequência, né? Nesse caso vai ser eu e, por último, a Débora. Então, deixa eu compartilhar aqui. Agora eu tô com muita coisa para... Só um minutinho, gente. Como que eu vou apresentar aqui? Eu não vou estar vendo o chat, tá? Então, se não estiver passando os slides, assim, eu quero que alguém me avise, tá bom? Então, vamos lá. Meu trabalho ele chama Entre Letras e Vinhetas, a transgressão do horror em Drácula, de Bram Stoker, para adaptação em quadrinhos do Guido Crepá, né? Só me apresentando um pouquinho, meu nome é William, eu tenho mestrado em literatura pela Universidade de Brasília, faço parte do grupo de pesquisa Quadrital e Literarts, né? Essa não é meu foco, né, dos estudos, meu foco acaba sendo mais ali na fotografia,
principalmente das questões Paco Roca, né, mas eu adoro essa temática, né, e ultimamente eu tenho lido muito Crepá e eu tenho visto muita questão da fotografia, né, então esse trabalho, ele veio também dessa minha leitura da obra do Crepá. Por mais que eu não vou abordar a fotografia diretamente aqui, né, a gente pode ter um pouquinho de deslumbre, né, mas eu vou falar mais da questão do horror e dessa transgressão que tem nas duas obras. Então, só um resumo da apresentação. A gente vai tentar entender um pouquinho do conceito de horror e transgressão, mostrar o horror, né, como que ele acontece no Drácula, e analisar como que esse horror ele é adaptado para HQ. É, Falando um pouquinho aqui dos dois autores, né, o Crepaldi acaba sendo um arquiteto de informação, ele tem uma sensibilidade muito artística, porque ele acaba trazendo muitas artes para sua obra, né, então a gente vai ver questões de artes plásticas, principalmente arquitetura, a questão do ritmo musical, né, da fotografia, que eu já falei, então, assim, são quadrinhos muito ricos em literatura em outras artes, na verdade. Assim, na literatura também, né, porque a gente vai ver um pouquinho agora. E, segundo o Eco, né, uma das maiores contribuições do Crepá é justamente a sua capacidade de fazer essa sintaxe, né, essa distribuição dos quadros entre a página e de brincar com esse enquadramento, né? E ele acaba criando um personagem que ele é polêmico, né? O personagem da Valentina, ela é polêmica, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ela acaba sendo essa questão, uma personificação também da contracultura que estava acontecendo ali em Milão, em 1970, 80, 60 e 70. Ela acaba sendo polêmica porque existe também uma visão de objetificação da mulher e de utilizar, né, a questão, a imagem, né, e principalmente o simbolismo da Valentina nessas questões, né. Mas na obra, na adaptação do Drácula, ele acaba não utilizando de uma forma. A gente pode inferir ali que a Mina possa ser a Valentina, né? Existem algumas semelhanças, mas eu estou pensando muito além, né? E o Stoker, ele acaba escrevendo Drácula, né, em 1890, né? Ele acaba trabalhando o romance ali em 7 anos, muito influenciado pela sua mãe, né, pelas questões do folclore europeu, pelo gótico que estava aparecendo e pelos avanços científicos também da época. Quando ele era criança, ele ficou de cama, né, quase 10 anos, e a mãe dele que contava essas histórias para ele enquanto estava naquele período mais que ele não conseguia se mexer, né? Então ele acaba criando essa síntese desse horror um pouco mais moderno, né? Desse novo gênero que ia aparecendo. Aí, e esse Conde Drácula, né, esse personagem também, que ele é tanto adaptado e tanto analisado nos dias de hoje, né, ele vai personificar esses terrores também vitorianos, né, essa questão da contracultura, essa questão que vai aparecendo na época, né, então a gente tem essa contextualização muito grande dos personagens em relação às épocas que eles estavam aparecendo, né, e acaba sendo o Drácula, né, acaba se tornando esse simbolismo de luta entre científico e tradição. Então, para quem não conhece, né, essas são as duas obras. A gente tem aqui dois calhamaços, né, basicamente, né, e o Crepaldi é muito famoso também por trabalhar a questão do erotismo, né, então a gente vai ver que essa questão da Valentina e dos personagens dele, das histórias dele, eles vão muito pelo esse viés mais erótico. Não é aquele pornografia explícita, né, mas é um erótico mais sensual e que acaba tendo essa questão de um pouco de transgressão. Então, assim, para quem não conhece a história do Drácula, o Drácula, ele é esse personagem que ele aparece meio que com um convite, convidando, né, o Jonathan Harker ali para o seu castelo, e aí os personagens, eles começam a presenciar muitas questões, por exemplo, mudanças psicológicas, mudanças físicas, eles começam a presenciar mudanças climáticas, né, e que a gente não, e que está relacionado ao Drácula, né, mas não é explícito. Então, todo o terror e o medo, as notícias, as mortes, os desaparecimentos, eles vão acontecendo ao redor dos personagens. As doenças também, os personagens vão ficando mais pálidos, eles vão ficando mais sonâmbulos, né, ficando mais cansados, e ninguém sabe o porquê. Até que lá para o final
da história, né? O Van Helsing, que é o doutor também, ele é médico e cientista, ele acaba falando que se trata de uma questão de vampiros, ele vai transcrever os vampiros e eles vão atrás desse vampiro, né? Então, assim, para quem não conhece, é spoiler, né? Eu acho que já passou alguns anos para a gente entender a história, né? Mas assim, o Drácula acaba morrendo ali no final, né? E, não ironicamente, ele morre no dia 6 de setembro. Não, 6 de novembro, que seria no dia de hoje, né? Então, uma baita de uma coincidência. Então, assim, vou tentar falar um pouquinho mais dessa questão da transgressão, né, e do horror. Não é meu campo de pesquisa, assim, é um trabalho que ele está ainda no início, né, então se tiver qualquer referencial teórico sobre essas questões, eu agradeceria, né. Mas eu parto principalmente do Noel Carroll e do Eugene Tucker, principalmente tratando do horror, tanto quanto gênero, mas também quanto limite, né. O Tucker, ele mostra que existe um limite do horror, ele acaba isolando as coisas que a gente entende, que a gente não entende, né? E essa revelação do que não é comum para nós, né, acaba se mudando para o horror. Tá tendo obra aqui, gente, infelizmente, eu peço desculpa se tiver, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas desculpa de antemão. E aí, o Tucker, ele acaba falando, pensando, né, o horror mais como uma questão filosófica, mas como uma questão psicológica também. O Noel Carroll, ele acaba focando mais ali na emoção, né, no medo e nas mudanças fisiológicas que acaba tendo os personagens, né? Então, o horror artístico que o Carroll fala seria mais ou menos essa personificação da emoção, né? Tudo que o personagem sente, tudo que ele transmite, tudo que muda nele, né, para essa questão do grotesco, para o obsceno, vai acabar sendo um pouco desse horror artístico que o Carroll fala. E essa questão de realidade, ela acaba acaba influenciando também, a ficção, na verdade, acaba influenciando a realidade, né? Tanto é que no livro do Drácula, ele brinca muito com esse diálogo do antigo e do novo, né? E como que a gente vai resolver essas questões do antigo e do novo. Então, eu peguei algumas questões aqui para falar rapidamente, né? Então, a gente pode ver esse horror do monstro pela corporificação da diferença, né, pela questão do estranho, da deformação, que o Drácula, ele vira esse morcego, ele vira lobo, ele vira enxames, ele vira névoa, né, então ele acaba tendo todos esses elementos, e a gente tem esse estranhamento do que está acontecendo, do que não é natural de acontecer, né, não conseguir dormir e acordar cansado, né, e essas deformações espectrais, né, diante da racionalidade. Na questão do espaço, a gente tem essa construção, né, essa atmosfera que vai ficando sombria, macabra, o sol vai se pondo, né, tudo acontece de noite, né, então a gente começa a ter esse medo de dormir, esse desconforto das feridas que vão aparecendo, essa repulsa, e na questão da geografia, né, porque a gente vai tendo que não importa o lugar que vai aparecendo, seja dentro de casas, no navio, nas vilas, esse horror ele vai sendo instaurado como se ele estivesse sempre à espreita, né? Ele está sempre ali atrás da janela e está sempre nos observando, né? Então, a gente também tem essa questão do antigo, né? Porque o Drácula, ele é uma personagem antiga, né? Então, ele é um homem que ele viveu muitos séculos, ele vive de sugar a vitalidade dos outros através do sangue, né? E ele usa muito essa questão da adivinhação, da questão da necromancia, desse diálogo com a natureza e com os animais, né? E de técnicas também um pouco arcaicas, né? Tipo, de fugir, de questão de ficar sempre em abrigos, então a gente tem muita questão do antigo dentro do Drácula. A questão do novo, ele mostra muito a questão de Londres, né? Londres sempre vai ser essa cidade revolucionária do século XVIII. Tentar que tem até umas falas dos personagens que eles falam, nossa, mas como que isso vai acontecer, está acontecendo em plena era da revolução científica, da revolução tecnológica, questão de vampiro não pode acontecer, né? Então, a gente tem essa questão, assim, eu chamo do quarteto do neoliberalismo, né, que seria os nossos heróis, né, que seria ali o Lord Godalming, o Jonathan Harker, que é advogado, o Lord Godalming, que ele é um herdeiro muito rico, né, o Van Helsing também, que ele acaba sendo
esse cientista revolucionário no jeito de pensar, principalmente a mentalidade das pessoas, né? E o Sanrio, esqueci agora o nome do personagem, né? Mas que ele é o doutor ali, que ele acaba sendo discípulo do Van Helsing e que ele cuida ali do Ramford. Então, a gente tem toda uma visão mais avançada, né? E o que acontece, né? Essa transgressão do Drácula, né? Acontece do antigo invadindo o novo, né? Então, a gente já começa a ver esses traços de transgressão a partir disso. De tentar invadir uma Londres que estava sendo cada vez mais popularizada, né? E a gente começar a colocar esse terror, esse medo nas questões mais civilizadas e mais modernas que tem ali, né? E a gente utiliza muito da ciência para tentar combater o antigo, mas eles veem que não conseguem, né? Então eles precisam, o nosso quarteto ali, ele precisa recorrer aos ensinamentos antigos, né? Os ritos, as histórias que já eram conhecidas e que se perderam ao longo do tempo, para conseguir enfrentar o vilão que seria ali o Drácula, né? Então, algumas análises que vai acontecer dessa transgressão também, né, a partir dos quadrinhos. Eu vou começar com o caso da Mina, né, que a Mina a Mina não, da Lucy, que a Lucy é a nossa primeira vítima que o Drácula começa, né, a gente começa a ver que a Lucy, ela começa a ficar um pouquinho mais pálida, cada vez mais perder o apetite, ficar com marcas ali, né, o peso, perder peso, né, ficar cansada, só que o pessoal não sabe o que está acontecendo, né, e através dos diários, eu esqueci que Drácula é um romance feito através de diários, né, de diários, de relatos, de jornais, e tudo isso é compilado. E aí, através dos diários da própria Lúcia, a gente começa a perceber o que está acontecendo, né? E a gente começa a ver a questão da transgressão, né? Desse medo, desse horror que está ali beirando a porta. Eu vou ler rapidamente, né? Essa questão, o trecho ali, que seria aqui, ó, o quarto inteiro parecia girar, mantive os olhos fixos na janela, mas o lobo recolheu a cabeça. Através do vidro estilhaçado, uma míriade de partículas invadiu o quarto, rodopiou o ar e pilares de poeiras que os viajantes descrevem quando há um sino no deserto. Tentei me mexer, mas estava paralisada, como se encantada. Então a gente começa a ver que ela vai vendo essa transformação do ambiente, ela vai vendo essa hipnose que não se sabe mais o que está acontecendo, se ela está acordada, se ela está sonhando, né? E aí, ó, ademais, o corpo gélido da minha mãe já querida, cujo coração não resistira, passava sobre mim e por alguns instantes perdi a consciência. Então, ela perde totalmente a consciência, né? A racionalidade que a gente tem dentro do Drácula, né? E como é que o Crepá, ele faz essa transgressão? Ele vai fazer essa transgressão de uma forma mais sensual, né? Ele vai principalmente através do olhar, né, uma espécie de convite, né, a hipnose que o Drácula faz ali, que é a questão do morcego, está ali na janela, ele faz e mostrando como se a Lucy estivesse convidando ele a chupar o sangue dela, né, se despindo. Então, aqui a gente tem também. Porém, desde que o Van Helsing passou a ficar comigo, todos os pesadelos se foram. Os ruídos que me deixavam apavorado, o bater de asas na janela, as vozes distantes que pareciam tão próximas, os sons nefastos que vinham não sei de onde, me obrigavam a fazer não sei o quê. Tudo isso passou. Agora deito-me sem medo de dormir, nem luto mais contra o sono. Então, aquele medo, né? Aquele medo de dormir, aquele medo de sonhar, aquele medo de pensar, aquele medo de não saber o que está acontecendo. E no Crepá, como a gente tem, ele brinca muito com essa sensualização, com esse erotismo, a gente vai ver justamente essa hipnose, mas nessa perseguição que existe entre o morcego e a personagem, né? Quanto no livro fica um pouco implícito que o Drácula estava ali quase todo dia sugando o sangue da Lúcia, ali percorrendo ele, o Crepá ele já deixa mais explícito essa perseguição, né, e uma espécie de afastamento e chamamento, uma espécie de resistência, mas ao mesmo tempo esse convite, né, essa procura e essa fuga que temos entre o morcego e a própria personagem da Lucy. Continuando,
Aqui, já quando a Lucy, ela aparece como vampiro, né, um outro spoiler, né, que é nosso quarteto, ele acaba matando a Lucy, né, mas a Lucy era descrita como uma figura muito dócil, muito doce, muito, uma beleza extraordinária, né, tanto é que três dos nossos heróis, eles se declaram para Lucy e ela fica morrendo de felicidade. E aí a gente tem aqui, né, no juntos nos aproximamos do leito e suspendi a mortalha. Meu Deus, como ela estava linda! O passar das horas parecia acentuar sua beleza, o que me aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Arthur tremia como se acometido de um calafrio febril. Por fim, após a longa pausa, perguntou-me em um fiapo de voz: Jack, ela está mesmo morta? Então a gente já tem essa questão, essa descrição de uma personagem muito bela e já em contraste com a morte, né, mostrando que essa questão do horror, ele é muito associado também à morte, né, aquilo que é obsceno, aquilo que é feio, aquilo que é desfigurado, né, e aí a gente tem um contraste muito interessante dessa beleza para essa morte. Então eles falam aqui, meu coração gelou e eu pude ouvir suspiro atônito de Arthur, assim que reconhecemos as feições de Lucy. Lucy, mas como estava mudada, né? A doçura convertera-se em bruta crueldade impiedosa, a pureza em despudorada lascívia. Aí a gente tem aqui o rosto, né, exibia uma fúria contrariada, expressão de maldade, ninguém viu algo semelhante, né, a cor que ela tinha transformou-se em macabro, os olhos lançaram chamas do inferno, as dobras da pele enrugada, né, a testa parecia uma medusa, a boca manchada de sangue, né, escancarada, rígida, né, como máscaras atrás. Então a gente vê essa transformação fisionômica que a gente percebe ali nos elementos do horror dentro do Drácula. E aí, como que o Crepá ele vai traduzir esses elementos, né? Além da desfiguração, né, do personagem, a gente vê ali os cabelos por fazer, ali as bocas tortas, né, esse olhar com mais fúria, a doçura que a beleza, né, no caso que a Lucy tem nos livros, ela é transferida como se fosse uma sensualidade, né? Ela utiliza do corpo para tentar chamar atenção, enquanto nos livros a gente tem que essa hipnose que ela causava nas outras pessoas era feita pela sua beleza, mas ali no quadrinho do Crepá a gente tem essa utilização do corpo, né? Utilizando principalmente os seios dela. Aqui já está uma cena icônica, né, da mina lambendo o peito do Drácula, né, que depois que a Lucy morre, o Drácula vai fazer a mina de vítima, né, a mina, ela é a esposa do Jonathan Harker, e aí, aqui a gente tem, né, na cama, a janela, Jonathan, o rosto afogueado, respirando com dificuldade, aparentemente em estado de estupor, ajoelhada na beira da cama e virada para a porta da sua esposa, vestida de camisola branca. Interessante, esse camisola branca que o Bram Stoker, ele não vai trazer esse erotismo, essa nudez já explícita, né? De pé à sua frente, o sujeito alto e magro, todo vestido de preto. Estava virado para ela, mas reconhecemos imediatamente o conde pelo perfil. Vimos até mesmo a cicatriz na testa. Harker afastava-se o corpo, né, daí com a mão direita, puxava pela nuca e forçava o rosto dela contra o peito. A camisola branca da senhora Harker estava coberta de nódoas vermelhas, por um rasgo de camisa do conde. Vimos um fio de sangue escorrer pelo seu peito nu. Né? Então, a gente tem essa questão da mina estar vestida, né, do Jonathan também está vestido, mas está no estado de estupor, e aí o Crepá, ele vai trazer isso para essa linguagem mais erótica, né, ele vai fazer o Jonathan como se fosse um voyeur ali da cena, né, pode ver que ele está até de olhos abertos, só que nesse estado hipnótico, e o Drácula meio que forçando a Lucy a fazer esses atos obscenos, né? E aí a gente percebe ali como se fosse uma espécie de preliminar ali que o Drácula está fazendo mais do que lamber o sangue dele, né? Ele está meio que parece que empurrando a cabeça dela mais para baixo ali. Então a gente tem essa transgressão, né? Desse erotismo ali visto no Crepá.
E aí, pegando também uma parte do Jonathan, no começo do livro, né, quando ele vai visitar ali o Drácula, né, ele acaba se deparando com as três vampiras que moram ali, né, eu acho que é irmãs deles, são irmãs ou criados dele ali, agora não me lembro muito bem. Mas ele fala bem assim, né, que ele sentiu no meu âmago um desejo perverso e ardente, que me beijassem com aqueles lábios, né. Então, a questão do erotismo é muito mais sutil ali no Bram Stoker, né? Ele fala muito de voluptuosidade, do beijo, dessa doçura, né? Desse efeito mais bonito. Ela não me agrada em relatar, pois eu temo que a mina daí se magoe. Era só uma semelhança à doçura intolerável, à melodia dos copos d'água, quando tocados por um hábil instrumentista, né? Então, falando muito da questão do corpo. A loira meneou a cabeça, coquete, e as outras duas incentivaram a se aproximar de mim. A loira deu um passo em frente e se debruçou sobre o meu corpo até que senti sua respiração em minha pele. Era doce como mel, né? Olha, eu percebo a descrição, né? Característica bem sutil, bem leve que ele faz. Despertou-me em meus nervos a mesma sensação que sua voz, mas havia algo amargo, né, embutido nessa doçura, um odor de ocre pronunciado que me fez pensar em sangue. E aí a gente tem esse desejo, né, do Jonathan de ser beijado, né? O Crepá, ele vai trazer isso para o sadomasoquismo, né? Ele vai mostrar o Jonathan meio que preso, né? Não como se fosse em hipnose, mas essa forçar, né? Chegar a ser até uma espécie de abuso ali dentro do negócio. Então a gente percebe que ali, tanto assim, a questão dos vampiros, eles abusam das mulheres e as mulheres abusam dos homens, né? A gente tem essa questão muito forte do abuso ali dentro do Crepá. Então a gente percebe delas em cima, né? Depois que o Conde ele já bebe o sangue do Jonathan, elas começam a se aproveitar, né? E no livro não tem essa cena tão explícita, né? Elas não usam o Jonathan, né, não chupam o sangue de Jonathan tanto assim, né, tanto é que tem as marcas dele ali no rosto, né, e depois elas vão prender ele com uma espécie de sadomasoquismo que a gente tem também, né, então são as três ao mesmo tempo ali nessa questão. E por fim, né, eu peguei alguns elementos, por exemplo, a questão do olhar, né, a gente percebe ali essa metamorfose nos objetos, né, através dessa hipnose, a sintaxe dos quadrinhos que eu falei, antes do Humberto Eco, né, muito explicada nisso, né, que temos os objetos que eles trocam, eles meio que repartem, assim, a ação, né, mas cada ação acaba tendo um tempo único, né, e também o olhar meio que quase de prazer, né, esse olhar mais de convite, a gente tem a questão da feição, né, essa feição que a pessoa estava quase gozando ali, né, isso aqui é quando o Van Helsing ele hipnotiza a mina para saber onde que o Drácula estava. E aí ela começa a falar que estava de água na água, né, e aí a gente tem esse simbolismo do líquido também, né, que a gente pode também inferir nessa questão desse discurso. Então, assim, só uma consideração final, né, eu tenho mais um minutinho e meio, a gente percebe que existe tanto a transgressão do horror, né, no livro do Drácula, né, do Bram Stoker, perdão, a partir desses elementos do horror que aparecem, mas de uma forma muito sutil, né? A gente vai ver assim, o antigo, o novo, a questão do desconhecido aparecendo, da questão das transformações, tanto geográficas quanto físicas, né? Dessa questão de não saber o que é real, o que é verdade, e na questão dos quadrinhos, esses elementos eles são mais mostrados de uma forma mais erótica, né? Eles são muito mais voltados para esse erotismo, para essa sensualidade, para esse caráter que é tão característico do Crepá, né? Essas páginas, assim, por exemplo, a adaptação, né, ela tem, eu acho que mais de 100 páginas, né? Então, assim, são algumas, tipo, 20, né? Ou seja, eu acho que talvez 20% assim, da adaptação existe essa sensualidade, né? Então, assim, das histórias do Crepá, a adaptação do Bresson acaba sendo uma das que menos tem, assim, essa questão do erotismo, né?
E aqui algumas referências que eu acabei utilizando, né? Eu pretendo utilizar, por exemplo, o Barbieri, a Hutton e a Rajewski, né, para falar dessa intermedialidade, né, dessa diferença da linguagem dos quadrinhos, da literatura, né, e mostrar onde que cada um está ali. E muito obrigado por escutar, gente. Deu certinho, 25 minutos. Deixa eu só sair aqui. Então, a gente segue nossa mesa e a gente passa a palavra para a Débora com um trabalho intitulado Entre Cartas e Imagens, a polifonia estética multimodal na transposição de cartas de um diabo e seu aprendiz. Débora? Oi, boa tarde. Só avisando, só que você chegou um pouquinho atrasada, né? A Luciana ela não veio, então a gente estendeu o tempo para 25 minutos, tá? A fala. Então, Tá 25 certo. minutos, tá? Se eu precisar, né? Se precisar. Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui. Vou tentar compartilhar aqui. Oi, né? Pois sim. Tá bom. Bom, eu sou Débora, né? Sou mestranda ainda, né? Depois de um longo tempo fora da cadeira acadêmica, né? Eu voltei e o meu orientador é o professor Nathaniel, Dr. Nathaniel dos Santos Gomes, e eu sou aqui da pós-graduação, né, da UENS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E a minha pesquisa é referente a esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Né? O que eu vou trazer para vocês hoje, né, é um artigo, né, intitulado Entre Cartas e Imagens, a polifonia estética multimodal na transposição de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu vou começar... deixa eu ver aqui, não estou conseguindo mudar. Tá. Eu vou começar falando do autor da obra, né, é o C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, mais conhecido, né, pela sua obra As Crônicas de Nárnia, que, né, virou filme, né, foi adaptado para vários modelos. E ele também é o autor dessa obra, né, desse objeto de pesquisa, né. Ele é da Irlanda, né, era da Irlanda, faleceu em Oxford, e o tema das obras de C.S. Lewis envolve a espiritualidade, a ética e a imaginação. Vale aqui ressaltar que ele nasceu numa família cristã, e aos 10 anos, quando ele perdeu a mãe, o pai colocou ele e o irmão no internato, e a experiência foi horrível para eles, e ali ele teve um professor que o influenciou ao ateísmo. Então, C.S. Lewis se torna ateu durante uma boa parte da sua vida, né? Porém, já como professor na Oxford, na Magdalen College, ele forma um grupo de amigos, professores, entre eles o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, e o Tolkien, cristão, né, começa a debater com C.S. Lewis, e C.S. Lewis retorna para o cristianismo. As suas obras, elas são recheadas de realismo fantástico, elementos mitológicos e, né, a ideologia cristã. Bom, eu trouxe aqui os três modelos, né,
esse último, né, a versão em português, que foi quando surgiu a ideia, né, do meu projeto, né, eu estava lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, eu nem sabia que existia adaptação para quadrinhos, né, quando eu estava lendo. A primeira imagem que vocês estão vendo aí foi a primeira obra em livro, né, do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que em inglês se chama The Screwtape Letters, as cartas de Screwtape, que é o nome do personagem, né, do livro todo. Então, esse livro foi publicado em 1942. Entretanto, ele foi publicado primeiramente num jornal, The Guardian, que na época era um jornal cristão, e ele foi publicado semanalmente, porque o livro, ele é feito por cartas, ele é o gênero epistolar. Então, são várias cartas, onde o Screwtape, que é um diabo mor, um diabo que possui uma posição, né, na hierarquia infernal, e ele tem a função dele, né, durante essas cartas, ensinar os diabinhos a como levar, né, uma pessoa para o inferno. E no livro, né, nas cartas, essa pessoa é chamada de paciente, eles são chamados de pacientes. Então, como levar o seu paciente para o inferno. No livro, então, essas cartas, publicadas semanalmente, ficaram tão famosas em 1941, que em 1942 se reuniu-se todas elas e foi publicado o livro. O contexto histórico aqui do Screwtape Letters aconteceu, né, essa publicação aconteceu enquanto estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Então, C.S. Lewis, né, aproveitou, né, desse clima de Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas ficavam mais sensíveis, né, à questão da morte, né, e escreveu, né, esse livro. Pesquisas afirmam que, primeiramente, ele queria escrever um livro como um anjo importante, né, ensinando outros anjinhos. Porém, ele se questionou muito, ele se questionou no sentido de que era mais fácil ele se ver falando como um diabo do que como um anjo, que ele nunca poderia, né, entrar completamente na mente, na mentalidade, né, pensar como um anjo. E já a adaptação para os quadrinhos, ela vem em 1994. E aqui o contexto histórico é outro. Aqui o contexto histórico vem junto com uma crise econômica nas editoras, né? Então, estava tendo essa crise econômica e a Marvel não escapou dessa crise econômica, né? Também passando por essa dificuldade, tem uma estratégia, né, para sair, né, dessa crise financeira. Então, ela faz uma parceria com a Nelson Comics, que é uma editora cristã, e adapta 6 obras cristãs para os quadrinhos. Entre elas, né, a The Screwtape Letters. E essa estratégia, ela não alcançou os objetivos, o objetivo total, né, que eles gostariam, né, mas ela serviu para diversificar o catálogo, né, da Marvel,
e reforçar o papel das HQs como instrumento cultural e educativo. Então, ela trouxe novos leitores, né, para a Marvel, né, atingiu um novo público para a Marvel. Então, os adaptadores foi o Charles Hall, o Pat Redding e o John Caleese. Vale lembrar também que a HQ ela só existe na língua inglesa, né? E difícil de você conseguir, né? Eu estou tentando conseguir comprar, né? E não você não acha para comprar. Então, bom, deixa eu ver aqui. Um pouquinho, gente. Então, o objetivo aqui do trabalho, né, é analisar partes da narrativa, né, comparando o livro e sua versão para a HQ, explorando os efeitos da interpretação discursiva e estética, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem, né? Uma imagem do livro, né? E uma imagem aqui da história em quadrinho. O livro, as cartas são numeradas. No livro, elas estão todas numeradas, como vocês podem ver aí. Porém, na adaptação em quadrinhos, não aparece o nome, né? Então, termina uma carta e ele começa a outra carta sem numeração. A metodologia usada, né, nessa pesquisa, né, é a qualitativa e interpretativa. E a análise, ela se concentra em trechos de ambas as versões, buscando compreender como essa adaptação gráfica, ela intensifica os sentidos da obra original. E aqui, como referencial teórico, eu trago, né, Bakhtin em relação à polifonia, né, as diversas vozes, né, como elas se manifestam. E aqui eu trago uma citação dele, que diz: a voz do herói sobre si mesmo, e o mundo é tão plena como a palavra do autor. Ela possui independência excepcional na estrutura da obra, coadunando-se de modo especial com ela, e com as vozes plenivalentes de outros heróis. Aqui, né, Bakhtin, ele falando da polifonia, a polifonia, a gente pode ver essa parte da polifonia tanto na obra, né, no livro, né, em forma de livro, quanto na HQ. Na HQ, nós vamos ver que ela vai se intensificar. Porém, ela existe, né, essa polifonia existe no livro, né, porque o livro todo, quem age é o Screwtape. Então, é ele que escreve as cartas, né? Então, os outros personagens principais, que são o Wormwood e o paciente, eles são mencionados na carta, né? E aí a gente imagina, né, o que eles estão vivendo, passando, né? Ou pensando. Barros também é outra pessoa, outra referência, né, que também trata da polifonia, né, e ele diz: emprega-se o termo polifonia para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que constituem, que é o que acontece na obra. Fiorin também fala da polifonia textual, né? A polifonia textual é a presença no texto de várias vozes sociais, que se manifestam por meio de diferentes pontos de vista, de diferentes ideologias, de diferentes linguagens.
E aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês, né, de uma das páginas da história da adaptação para quadrinhos, né? Essa daqui é uma das cartas onde o Screwtape, ele está dizendo que ele está insatisfeito com o Wormwood, que ele está muito insatisfeito com o Wormwood, devido ao Wormwood ter permitido que o paciente dele se convertesse ao cristianismo. E o Screwtape aqui, ele ameaça o Wormwood, né, dizendo que vai ter consequências. Essa falha do Wormwood vai ter consequências, ele vai ser penalizado por isso. E então aqui a gente pode ver, né, no livro a gente não tem essa noção. Quando eu li o livro, por exemplo, eu não imaginava o Wormwood assim, eu imaginava uma coisa mais densa, mais pesada, e aqui a gente vê, né, e não só nessa página, mas em toda a adaptação de quadrinhos, né, os personagens têm esse formato grotesco, né, essa questão do exagero. Então a gente pode ver ali, né, a voltagem, né, a quantidade de voltagem, os instrumentos de tortura, né, e ali mostrando o paciente, né, esse processo, trazendo esse processo de conversão do paciente, né, como um processo violento, né. Então chega a ser uma visão crítica, né, e também, né, satírica, né. Então, tanto o livro quanto a adaptação, ela é escrita utilizando de sátira, né, e humor. E só que isso se intensifica na HQ, né. Então, pela esse exagero, né, os personagens grotescos, a questão das cores. Nessa carta específica não tem nada em vermelho, mas outras cartas apresentam palavras assim em vermelho, né, com a fonte maior, né, que acaba falando com a gente também, né, se comunicando com o leitor também. Eu estou esquecendo de falar algo importante aqui. Lembrei. Outra coisa que é feita, que eu vou até ler aqui um pedaço, tanto na obra quanto na HQ, o autor, ele usa de uma inversão, né? O Screwtape, ao escrever as cartas, né, ele usa de uma inversão de valores. E o que é essa inversão de valores? Então, por exemplo, Deus, para ele, é o inimigo. E geralmente a gente, né, as pessoas, né, as religiosas, né, chamam de inimigo o diabo, né? E o diabo mor, né, o Lúcifer deles, eles chamam de Pai Nosso das Profundezas. Então, eu vou ler aqui um pedacinho que mostra, né, vou ler a adaptação em português, né, do livro, que mostra essa inversão. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso Pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real, entre parênteses,
e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Ah, que vantagem abominável a do inimigo. Então, para vocês verem, né, essa inversão, então, durante todas as cartas, né, aparece essa inversão, ele falando, comparando, né, o que acontece, né, do lado de lá, do lado do inimigo. E aqui na HQ, isso é muito mais enfatizado, né, devido à polifonia, né, ao uso das imagens, tornando a HQ muito mais acessível e fácil, né, mais fácil de ler, de entender e de imaginar. Então, resumidamente, né, aqui também eu trouxe mais 2 páginas, né, da adaptação. Aqui aparece, né, ali em vermelho, né, que apareceu 2 palavras em vermelho, né, o inimigo, ele, para que uma voz, né, falando, se manifestando, né. A obra, né, original, ela possui uma ironia sutil e uma construção discursiva densa, enquanto a HQ, ela traz, além disso, ela traz ambientações caóticas, essas criaturas grotescas, e vários elementos simbólicos. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aproveitando para avisar, Débora, falta 5 minutinhos, tá? Tá, já tô terminando. Então, o que C.S. Lewis queria trazer, né, trouxe, né, na sua obra, foi ele explorou essa questão da ironia, né, as contradições morais da modernidade, né, com o culto, né, como o culto à racionalidade, o individualismo e a banalização do mal. Essa transposição, né, ela representa uma refratação multimodal que insere o discurso cristão e novas práticas culturais e midiáticas. E Bright, ela traz também deixa eu só achar aqui a citação que eu queria falar. Então, a Bright, ela fala do discurso e da atualização, né? Então, ela diz assim, a permanência e a atualidade de um texto não se dão apenas por sua circulação. Então, o texto de C.S. Lewis, ele foi retomado, né, por mais vozes, né, por outras vozes, diferentes vozes. Então, a gente traz, né, através da adaptação em quadrinhos, né, um novo contexto multimodal. Então, ele trouxe uma nova circulação, uma nova reinterpretação, uma nova atualização discursiva. Aqui estão minhas referências, mas eu sumi com o meu final aqui, só um pouquinho. Para terminar, então, eu trago mais uma citação de Bakhtin, que diz que todo enunciado é ideológico e carrega uma valoração, né? E essa valoração pode ser sobre o mundo,
mesmo quando transposto para outras linguagens, que é o caso aqui da HQ, né? Então, essa HQ, né, do Screwtape Letters, ela intensifica, né, por meio da estética visual, né, tudo que eu já falei aqui, né, os traços grotescos dos personagens, os contrastes de cor, os enquadramentos dramáticos, né, que reforçam essa crítica moral presente na obra original, atualizando-a para uma nova esfera discursiva e mediática. Então, aqui eu termino a minha apresentação. Desculpa, eu estava um pouquinho nervosa. Mestrando ainda, gente. Mas agradeço. Obrigada. Nem deu para perceber, Débora. Excelente, excelente trabalho, apresentação. Obrigada. Eu vou convidar a Natália também a abrir a câmera, né, e a gente vai começar a sessão de debate. Se alguém tiver uma pergunta no chat, pode mandar. Se não tiver, eu começo comentando um pouquinho. Só vou responder aqui o Matheus. O Matheus acho que só não estava, mas eu enviei antes a lista. Mas invito aí vendo agora. Alguém tem alguma pergunta? Natália e Débora querem fazer alguma pergunta também? Então, vou começar só fazendo alguns comentários, né? Que eu acho que nossos trabalhos dialogam bastante, né, entre si. Sim, por mais que eu me sinta um pouquinho deslocado ali, que na área da literatura, enquanto o pessoal está na área da linguística, né? Mas eu acho fascinante essa questão da linguística, né? Então, assim, em questão de, eu não sei se está tendo reforma aqui, não sei se está muito alto o barulho da reforma, não? Então tá de boa. Então a gente percebe que temos esse tema da transgressão, né, desse obsceno que a gente vai passando ali entre as nossas temáticas, né. Eu pego um pouquinho, tipo, o meu trabalho, ele fica ali entre o meio termo da Natália, que, né, trabalha muito esse tema da obscenidade ali, né, e da Débora trabalha mais essa questão das cartas também, né, junto no obsceno, né, e aí o Drácula, né, ele fica ali naquele meio de ter as cartas também, né, e ter aquela questão dos temas da obscenidade, dessa transgressão, né. E eu acho muito interessante porque quando teve essa mesa, né, eu me dei conta, assim, que é difícil ter mesas com esses temas, né, é difícil ter, eu vejo, assim, em outros quadrinhos, em outros eventos, assim, acho que o pessoal tem muito receio de falar, né, de temas que são considerados como tabu também, né, ainda mais na academia, que você falando de sexo, de gozo, de diabo, de não sei o que, acaba sendo, assim, mal visto, né, então é também uma forma de resistência, né, porque também são formas de arte, né, também são formas de, de, de resistência. O Gabriel falou, William, você reparou algum uso deliberado do uso dos requadros de Crepá? Digo, das mudanças que ele fez para trabalhar as diagonais, bordas arredondados, etc. Em alguns da Valentina, isso dá uma chave de leitura na entrada no mundos oníricos e a mudanças narrativas, não sei do Drácula. Então, Gabriel, eu reparei sim, mas tem bem menos na questão da adaptação do Drácula, né? Nos outros contos da Valentina é muito forte, né, essa questão, o jeito que ele brinca ali com a sintaxe, né, das obras, ele vai quebrando, ele vai trabalhando muito a questão da performance e do teatro ali, né. Eu vi isso muito na parte que o Jonathan, ele vai para o castelo do Conde Drácula, né, porque temos muita questão da névoa que vai pegando o personagem, e aí, o que o Crepá faz para mostrar esse labirinto, né, essa confusão e essa questão do castelo estar nesse meio caminho muito difícil de encontrar, né? Ele vai meio que entortando, assim, a diagramação das páginas, né? Então, vai sendo uma diagramação um pouquinho mais torta, assim, como se fosse uma espécie de espiral, né, um labirinto, assim. Eu achei muito interessante o jeito que ele traduziu. Mas foi só nessa parte também, né? Nas questões do flashback, ele também deixa os requadros em diagonal, né? Mas nessa questão desse onírico, assim, ele tem uma quebra, assim, dos requadros, assim, algumas vezes, né? Mas não é tão evidente assim, né?
mas dá para ter essas visões. Então, o que eu estava falando, né, voltando ali na questão, é justamente dessa. Eu acho muito interessante, né, quando fizeram essa proposta, né, e também o trabalho que teria da Luciana, né, dos dois irmãos, ele trabalha muito com gótico, né, então, assim, tem mais essas temáticas propostas, assim, eu não sei o que levou vocês a. Queria fazer essa pergunta aqui, que levou vocês a trabalhar com esses temas, assim, né, porque não, é difícil a gente ver uma pesquisa, né, em relação a esses termos. Quiserem responder. Eu posso começar, já que a Débora não começou. O que me levou a estudar esse tema é porque eu acho muito interessante a situação, o movimento que faz a inferência. E como Glauco Matoso eu já conhecia, assim, pela área mais da literatura, eu conhecia Glauco Matoso e aí eu achei interessante que ele trabalha de uma forma bem clara a obscenidade, mas em momento nenhum é verbalizado essa situação, é tudo inferido. Então foi meu clique, assim, eu pensei, preciso estudar isso, porque ele, mesmo que ele trabalhe a sexualidade, a obscenidade, grotesco, tudo muito escancarado como uma forma de crítica social, ainda assim cada leitor vai fazer uma inferência sobre aquilo. Então, achei que era necessário preencher essa lacuna. Você vai comentar alguma coisa, William? Não, Desculpa. não, eu só ia falar assim, concordando. Pode falar. Não, eu coincidentemente, né, porque eu comecei como aluna especial o ano passado, né, e eu fui atrás do meu orientador, ver o que ele, né, trabalhava, né, e eu vi que ele também era fã, né, do C.S. Lewis, que eu era fã, né, e eu estava lendo, né, o livro, tanto que eu queria trabalhar com Crônicas de Nárnia, né, mas aí o professor falou assim, não, já está muito batido. Aí ele falou assim, existe o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e eu estava lendo, coincidentemente eu estava lendo o livro, e ele falou assim, eu falei, professor, eu estou lendo, aí ele falou assim, nossa, então você sabe que tem a obra, né, adaptação em quadrinhos? Eu falei, não, e aí ele me mandou, e eu, né, gostei do tema, eu achei, assim, a forma que é escrita, né, como ele trata, e é o que eu falei, né, no livro já tem um tom de humor, de sátira, né, mesmo falando de diabo, do inimigo, né, de levar para o inferno, né, mas na adaptação isso se intensifica, né, então fica mais leve, e eu me interessei, me apaixonei pelo assunto, mais ainda com a transposição. Eu acho incrível, né, porque tem um contraste muito forte, né, quando a gente pega ali Nárnia, é muito questão religiosa, assim, né, a maioria das leituras que o pessoal faz é aquela questão atrelada, né, à religião do Arlan ser Jesus Cristo, né, ter aquela questão da hóstia e tudo mais, então eu gosto muito como que o mesmo autor, né, ele acaba, tipo, brincando muito com a temática, né, ele, tipo, quebra totalmente o padrão. E na questão da Natália, do Glauco, né, eu sou fãzaço também do Glauco Matoso, e eu lembro, quando eu olho, assim, os quadrinhos dele, não sei porquê, mas eu lembro muito do Mutarelli, assim, principalmente os primeiros trabalhos do Mutarelli, assim, eu acho fantástico, assim, né, porque muitos outros trabalhos, assim, eu não vejo falando do Mutarelli, desse pessoal como posso dizer assim, da primeira geração, assim, nessa questão que fazia os quadrinhos mais undergrounds, assim, né, e o pessoal usa muito, trabalha muito essa questão dos coisas mais atuais, né, mainstreams, assim, então é sempre um refresco, assim, né. Ultimamente me deparei com uma série de quadrinhos podres,
né, que existe, né, principalmente da editora da Escória Comics e tudo mais, né, e aí eles fazem, tipo assim, uns quadrinhos, tipo, absurdos, né, tipo, coxinha de rodoviária. Aí é a coxinha de rodoviária fazendo as coisas mais absurdas do mundo, aí tem, tipo, o Corotinho também, que é os personagens. Então, assim, são quadrinhos muito, muito engraçados, sabe? E são quadrinhos que eles, por mais tratar esse tema mais obsceno, né, mais pesado, assim, eles acabam trazendo também essa questão da comédia, né? Então ele meio que quebra assim a essa obscenidade, né? Esse preconceito assim com o riso, né? E é interessante também pensar que não tem como a gente pensar muitas dessas questões, né? Sem utilizar o riso, né? Porque a gente pega ali do trabalho mesmo da Débora, esse riso está muito mais presente, né? Mas se a gente pensa ali da Natália, né? Acaba sendo um pouco cômico, né? A posição da pessoa ali lambendo os pés, né? Fazendo tudo ali, fazendo cada vez mais rápido, né? E então, assim, eu acho muito interessante ver a questão também do riso atrelado ao horror, né? Que temos nesses quadrinhos. Tem mais alguma pergunta, gente? Se não tiver, eu acho que a gente já pode ir encerrando aqui. Espera mais um pouquinho. Então, Natália, Débora, muito obrigado pela presença, pela apresentação, foi incrível. Eu adorei muito essa tarde aqui com a gente. Obrigado também às pessoas que compareceram. A sessão está gravada, tá? A gente vai postar até o final semana que vem, né? Todas as outras mesas, vai estar tudo lá no canal do YouTube, mas a gente vai enviar um e-mail avisando vocês, tá bom? Então, último aviso, a gente vai ter nosso último dia amanhã, né? A gente vai ter uma palestra pela manhã, a partir das 9, e o canal do YouTube também. Eu espero vocês lá. Então é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.